Quando você para pensar no rumo da sua vida, percebe que muitas vezes está correndo atrás de coisas passageiras, tentando preencher vazios com conquistas que parecem grandes, mas não duram mais que um sopro. É nesse ponto que surge a pergunta: e se você colocasse Deus como prioridade em tudo, o que aconteceria? O que mudaria em seus dias, em suas decisões e até mesmo na forma como você enxerga os desafios? Talvez você já tenha sentido que algo falta, mesmo quando está cercado de pessoas, ou até mesmo quando parece ter conquistado o que sempre quis. Mas a verdade é que existe um espaço dentro de você que só Deus pode preencher. Pense comigo. Quando você acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que ocupa sua mente? Muitos começam o dia olhando o celular, respondendo mensagens ou já preocupados com contas e compromissos. Mas e se o primeiro pensamento fosse em agradecer a Deus por mais um dia de vida? Esse simples gesto, repetido diariamente, pode transformar completamente sua visão de mundo. Afinal, o coração grato abre espaço para milagres. A Bíblia nos lembra disso em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando diz: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa não é apenas uma frase bonita para ser lida em momentos de tranquilidade, mas uma direção clara para a vida. Quando você decide priorizar Deus, Ele se encarrega de organizar aquilo que parece fora de lugar. Imagine uma jovem de 24 anos chamada Larissa. Ela trabalhava como designer gráfica em uma pequena agência e, mesmo tendo certo talento e clientes, sentia-se vazia. Larissa tinha medo de não ser suficiente, de não alcançar as expectativas que ela mesma criava. Certo dia, exausta de tantas inseguranças, decidiu que precisava mudar sua rotina. No lugar de abrir o celular ao acordar, ela pegou sua Bíblia e leu um salmo. Aquela leitura simples trouxe uma paz inesperada. A partir dali, Larissa estabeleceu um novo hábito: começar todos os dias conversando com Deus. Talvez você pense que isso seja pequeno demais para mudar sua realidade, mas a verdade é que a transformação nasce de decisões diárias. Você não precisa esperar uma grande revelação ou um momento espetacular para colocar Deus em primeiro lugar. Basta dar o primeiro passo. Pense em quantas vezes você buscou soluções em lugares que não tinham resposta. Procurou apoio em pessoas que também estavam perdidas. Tentou encontrar direção em caminhos que só aumentaram sua confusão. A cada tentativa frustrada, o vazio ficou maior. É exatamente nesse ponto que a voz de Deus se faz ouvir, chamando você para confiar. Quando Deus é colocado como prioridade, até os problemas parecem diferentes. Não que eles deixem de existir, mas sua visão muda. Você passa a enxergar com fé em vez de medo. Veja o exemplo de Marcos, um professor de história de 39 anos que vivia estressado com os prazos e responsabilidades do trabalho. Ele tinha a sensação de que o mundo estava sobre seus ombros. Porém, quando decidiu entregar cada detalhe da sua vida a Deus, percebeu que não estava sozinho. Ele descobriu força em momentos de oração que antes ignorava. O peso diminuiu não porque as obrigações sumiram, mas porque a confiança em Deus o fez caminhar mais leve. O mais interessante é que essa transformação não acontece de forma distante ou inatingível. Ela se manifesta em pequenos detalhes, na paciência que você encontra para lidar com situações difíceis, na coragem que surge quando antes havia medo, na sabedoria que brota em meio a decisões complicadas. Deus age no íntimo e é isso que muda tudo. E talvez agora você se pergunte, mas como começar? A resposta é simples, embora desafiadora. Comece hoje, comece agora. Reserve alguns minutos do seu dia para agradecer, para abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem a dizer. Não se preocupe em ser perfeito, não espere ter todas as respostas. O mais importante é dar o primeiro passo. Você não precisa de grandes discursos ou orações ensaiadas.
Deus não exige palavras bonitas, Ele deseja um coração sincero, e é esse coração que abre espaço para milagres. Lembre-se, o que importa não é o quanto você fala, mas o quanto você confia. Por isso, neste momento, eu quero te convidar a refletir profundamente. Se você tem buscado paz, sentido vazio ou insegurança, faça o teste de colocar Deus em primeiro lugar. Não como último recurso, mas como prioridade. Permita que Ele guie seus dias, que seja a primeira voz que você escuta e a última antes de dormir. Agora, quero que você escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa, que declare essa decisão: Deus é a minha prioridade. Isso não é apenas para interagir, mas para que você declare publicamente o que deseja para a sua vida. E ao escrever, você já estará dando o primeiro passo rumo a essa transformação. Quando você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, começa a perceber que as situações que antes traziam medo, agora se tornam oportunidades para demonstrar fé. Não significa que tudo vai ser perfeito, mas a forma como você encara os obstáculos muda radicalmente. É como se a vida ganhasse uma nova perspectiva, onde cada detalhe pode se transformar em um ensinamento e cada dor pode se tornar em força. Você já parou para pensar que até mesmo os momentos de silêncio de Deus carregam respostas? Muitas vezes, o que parece ausência é apenas preparação. Lembre-se do que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é real para você hoje. Quando espera em Deus e o coloca em primeiro lugar, recebe forças que não vêm de dentro de você, mas do alto. Isso não é uma metáfora distante. É algo que se prova no cotidiano de quem escolhe confiar. Veja o exemplo de Camila, uma enfermeira de 29 anos que trabalhava em plantões longos e desgastantes. Ela vivia cansada, muitas vezes esgotada não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Em um desses dias de cansaço extremo, decidiu fazer algo diferente. Antes de entrar no hospital, parou para orar. Pediu a Deus paciência, força e sensibilidade para lidar com cada paciente. Naquele turno, percebeu que mesmo diante do cansaço, havia uma paz que nunca tinha sentido antes. A mudança não veio da redução das horas de trabalho, mas do fato de que ela colocou Deus em primeiro lugar antes de qualquer coisa. A sua realidade pode não ser a de Camila, mas certamente você já enfrentou situações que exigiam mais do que você tinha para oferecer. É nesses momentos que colocar Deus em prioridade faz toda a diferença. Ele não apenas supre suas necessidades, mas o capacita a enfrentar o que parecia impossível. O que antes te fazia parar, agora se torna um motivo para prosseguir. E o que antes parecia um fardo insuportável se transforma em aprendizado. Quando Deus está à frente, até o tempo de espera ganha sentido. Você passa a entender que não é sobre a sua velocidade, mas sobre o tempo perfeito de Deus. Outro exemplo é o de André, um estudante de engenharia de 22 anos que sonhava em conquistar uma vaga de estágio em uma grande empresa. Depois de muitas tentativas frustradas, ele estava quase desistindo. Mas decidiu que iria colocar sua confiança em Deus de uma forma prática. Antes de cada entrevista, orava, pedindo não apenas pela vaga, mas pela oportunidade de glorificar o nome de Deus através da sua vida. Com o tempo, André percebeu que sua postura mudou. Ele não estava mais obcecado pelo resultado, mas em ser alguém que representasse sua fé. Quando finalmente conseguiu uma vaga, entendeu que mais do que um emprego, havia recebido uma missão. Perceba como a transformação acontece em camadas. Primeiro, na mente, você passa a pensar de forma diferente. Depois, no coração, você encontra paz onde antes havia ansiedade. Por fim, nas atitudes, você começa a agir de maneira que reflete a confiança em Deus.
Esse ciclo é poderoso e é isso que gera uma vida transformada. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma teoria distante, é uma prática diária. É quando você decide entregar seus medos, seus planos, seus relacionamentos e até mesmo suas falhas a Ele. É acreditar que mesmo quando não entende, Deus continua sendo bom e fiel. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, em que as portas parecem fechadas. Talvez esteja enfrentando pressões que ninguém ao seu redor consegue compreender. Mas lembre-se, a sua história não terminou. Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não leu. E quando você escolhe colocá-lo em primeiro lugar, você está confiando no autor da sua vida. E agora, quero te convidar a dar um passo importante também aqui neste vídeo. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se em algum momento você já percebeu que precisa colocar Deus em primeiro lugar, aproveite para se inscrever no canal. Isso não é apenas para aumentar números, mas para que você continue recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e lembram você do que realmente importa. E mais, quero pedir uma interação diferente, algo que vá além do comum. Não quero que você apenas clique no like porque eu pedi. Quero que você comente compartilhando qual foi o momento em que você percebeu que precisava colocar Deus como prioridade. Pode ser algo simples ou profundo, não importa. O que importa é que a sua história pode inspirar alguém que vai ler os comentários. Talvez sua experiência seja exatamente o que outra pessoa precisa para não desistir. Então, faça isso agora mesmo. Inscreva-se, ative as notificações e escreva nos comentários esse momento da sua vida. Eu tenho certeza que a comunidade que estamos construindo aqui será um espaço de apoio e encorajamento para todos. Quando você entende que Deus deve estar em primeiro lugar, começa a notar que até as escolhas mais simples do dia a dia passam a ter outro peso. O que antes parecia apenas uma decisão comum, agora se torna uma oportunidade de viver de acordo com aquilo que você crê. Você percebe que cada atitude, por menor que seja, pode ser uma semente plantada. E sementes, quando bem cuidadas, sempre trazem frutos. Muitas vezes você pensa que a transformação que Deus quer realizar na sua vida virá apenas através de grandes acontecimentos. Mas na realidade, ela começa nos detalhes. É quando você decide agir com honestidade em situações pequenas, quando escolhe perdoar em vez de guardar rancor, quando oferece ajuda mesmo sem ninguém pedir. São nesses momentos que a presença de Deus fica evidente, porque você deixa de viver segundo seus impulsos e começa a agir com base na fé. A palavra em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 deixa claro: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse é um convite direto para você não confiar apenas na sua lógica ou experiência, mas colocar cada passo diante de Deus. Veja o exemplo de Helena, uma empreendedora de 35 anos que decidiu abrir um pequeno negócio de confeitaria. No início, as dificuldades foram enormes. Concorrência alta, contas para pagar e a insegurança sobre se conseguiria dar certo. Em meio a tantas dúvidas, Helena escolheu colocar Deus em primeiro lugar em todas as suas decisões. Antes de fechar um contrato, orava. Antes de lançar um produto, buscava direção. E pouco a pouco, percebeu que a paz que sentia era maior que o medo. O negócio começou a crescer, não apenas por causa de sua habilidade, mas porque ela reconheceu que dependia de Deus em cada detalhe. Talvez você não seja um empreendedor como Helena, mas a lição permanece a mesma. Quando Deus é prioridade, até aquilo que parece comum se transforma em instrumento de bênção. Você entende que cada área da sua vida é um espaço onde Ele pode agir, seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos ou até nos momentos de descanso. Outro exemplo é o de Júlio, um músico de 42 anos que sempre tocou em bares e festas, mas vivia insatisfeito com o rumo da sua carreira.
Ele sentia que o talento que tinha poderia ser usado de uma forma mais significativa. Quando decidiu entregar sua música para Deus, tudo mudou. Júlio começou a compor canções com mensagens de esperança e passou a usar seus dons em projetos comunitários. O que antes era apenas um trabalho passou a ser também um propósito. E o mais incrível foi ver que, ao colocar Deus no centro, Júlio encontrou um sentido que nenhuma plateia poderia dar. Perceba que colocar Deus em primeiro lugar não significa abandonar tudo o que você já tem ou faz, mas transformar a motivação por trás de cada coisa. Você continua trabalhando, estudando, sonhando, mas agora o foco não é apenas seu sucesso pessoal, e sim glorificar a Deus através de cada atitude. É por isso que até o simples ato de ser íntegro em uma conversa ou de manter a calma em uma discussão pode ser um testemunho poderoso. E o que dizer das lutas internas, aquelas que ninguém vê? Muitas vezes você sorri por fora, mas carrega batalhas dentro de si. Ansiedade, culpa, medo, insegurança, tudo isso pesa mais do que qualquer problema externo. Mas quando Deus é colocado em primeiro lugar, você aprende a descansar mesmo no meio dessas guerras internas. Isso não significa que elas desaparecem do dia para a noite, mas que você já não precisa enfrentá-las sozinho. Pense em como seria a sua vida se cada escolha fosse guiada pela confiança em Deus. Imagine a paz que você teria ao saber que não precisa controlar tudo, porque existe um Deus que já conhece o caminho e que cuida de cada detalhe. Esse é o verdadeiro descanso. Não a ausência de problemas, mas a certeza de que você não precisa carregar nada sozinho. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, até os relacionamentos se transformam. Você passa a enxergar as pessoas com outros olhos, a tratar com mais empatia e a perdoar com mais facilidade. E isso não apenas melhora a convivência, mas também liberta você de cargas emocionais que antes pareciam insuportáveis. Afinal, perdoar não é um presente para quem errou, é um presente para você mesmo, porque liberta o coração do peso do rancor. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu já tentei colocar Deus em primeiro lugar e não consegui. A boa notícia é que Ele não espera a perfeição de você, apenas sinceridade. Cada dia é uma nova chance de recomeçar, de tentar de novo. Se ontem você se perdeu no meio das distrações, hoje é um dia perfeito para corrigir a rota. E mais, quando você dá esse passo, não apenas sua vida muda, mas você também passa a ser instrumento para mudar a vida de outros. Pessoas ao seu redor vão perceber a diferença em sua forma de agir, falar e até mesmo de enfrentar dificuldades. É assim que a luz de Deus brilha através de você, muitas vezes sem que você precise dizer uma única palavra. O que eu quero que você entenda neste ponto é simples. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um mandamento, é um presente. É o caminho para uma vida plena, com propósito, paz e direção. E tudo isso está ao seu alcance agora mesmo. Basta você decidir confiar. Quando você olha para trás e vê os caminhos que percorreu, consegue identificar momentos em que tentou fazer tudo sozinho e acabou cansado, frustrado e até desanimado. Isso acontece porque o ser humano não foi criado para viver distante de Deus. A alma tem sede do Criador e até que Ele ocupe o primeiro lugar, nada será suficiente. É por isso que tantas pessoas, mesmo conquistando status, dinheiro ou reconhecimento, ainda se sentem vazias. O vazio espiritual não se preenche com nada além da presença de Deus. A Bíblia, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, traz uma promessa poderosa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Esse versículo revela algo extraordinário. Deus já tem planos traçados para você e são planos de paz, não de destruição. Mas para experimentar essa realidade, você precisa colocar Ele como prioridade absoluta em sua vida. Muitas vezes, a dificuldade está em confiar plenamente. Você se apega ao controle, acredita que se não planejar cada detalhe, tudo vai dar errado. Mas colocar Deus em primeiro lugar é justamente abrir mão desse controle. É acreditar que o autor da vida sabe conduzir melhor do que você. Isso não significa ser passivo ou deixar de agir, mas significa agir sob direção divina. É como remar em um rio, sabendo que a correnteza está a seu favor, em vez de lutar contra ela. Pense no exemplo de Bianca, uma advogada de 32 anos, que apesar da carreira bem-sucedida, sentia um peso enorme em suas costas. Ela trabalhava até tarde, dormia pouco e vivia estressada. A certa altura, percebeu que sua saúde emocional e espiritual estavam se deteriorando. Foi nesse momento que Bianca entendeu que precisava mudar sua prioridade. Decidiu dedicar os primeiros momentos do dia para orar, ler a palavra e buscar direção. Aos poucos, a ansiedade foi dando lugar à confiança. O trabalho continuava exigente, mas ela já não se sentia sozinha, porque sabia que Deus estava guiando seus passos. Outro exemplo é o de Ricardo, um agricultor de 50 anos, que sempre trabalhou duro para sustentar sua família. Durante muito tempo, acreditou que apenas seu esforço garantiria um futuro seguro. Mas quando uma praga atingiu sua plantação e ele perdeu quase toda a colheita, percebeu que precisava depender mais de Deus do que de sua própria força. A partir desse episódio, Ricardo começou a orar diariamente antes de ir para o campo e passou a enxergar sua profissão como uma parceria com o Criador. Ele plantava e cuidava, mas reconhecia que era Deus quem dava o crescimento. Essa mudança de mentalidade trouxe esperança mesmo em tempos difíceis. Perceba como em situações tão diferentes, a chave foi a mesma: colocar Deus em primeiro lugar. Isso transforma tanto a maneira como você enfrenta problemas, quanto a forma como valoriza as vitórias. Afinal, quando Deus está no centro, até mesmo os pequenos avanços são motivo de gratidão. Você também precisa entender que essa transformação não acontece de uma vez só. É um processo contínuo, diário, de escolhas constantes. Haverá dias em que será mais fácil e outros em que será um verdadeiro desafio. Mas cada vez que você decide confiar em Deus, sua fé cresce e sua vida se torna mais alinhada com a vontade dele. Colocar Deus em primeiro lugar também impacta seus relacionamentos. Quantas vezes desentendimentos surgem porque você age baseado no orgulho ou na pressa, em vez de buscar paciência e sabedoria em Deus? Quando Ele ocupa o centro, você passa a ouvir mais, a falar com mais cuidado e a agir com mais amor. Isso fortalece amizades, casamentos, vínculos familiares e até mesmo os contatos profissionais. E há ainda outro aspecto. Quando você prioriza Deus, passa a enxergar oportunidades de servir onde antes via apenas obrigações. Um exemplo é ajudar alguém sem esperar nada em troca, ou dedicar tempo para ouvir quem precisa desabafar. Esses gestos, embora simples, carregam um impacto eterno, porque refletem o amor de Deus através de você. Mas talvez o maior desafio seja manter essa prioridade quando tudo está bem. É fácil clamar a Deus na dor, mas é no tempo de bonança que muitos esquecem de colocá-lo em primeiro lugar. Por isso, é fundamental cultivar um coração grato, que reconhece a mão de Deus em cada detalhe da vida. Gratidão é a chave para permanecer firme e não se perder nas distrações. E aqui está um convite para você refletir. Quais áreas da sua vida ainda não estão entregues a Deus? Pode ser seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos ou até mesmo seus sonhos pessoais. Pergunte a si mesmo se essas áreas têm sido conduzidas pela sua força
ou pela direção divina. Ao colocar Deus em primeiro lugar, você descobre que não precisa carregar o peso sozinho. O fardo se torna leve, a caminhada se torna mais suportável e até os desertos se tornam lugares de aprendizado. É nesse processo que você cresce, amadurece e encontra propósito até mesmo em situações dolorosas. Por isso, nunca subestime o poder de priorizar Deus. Ele não está distante, observando de longe, mas está pronto para agir em sua vida de forma prática e real. E tudo começa quando você decide colocá-lo em primeiro lugar, todos os dias, em todas as situações. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, uma das primeiras mudanças que começa a perceber está dentro de você mesmo. Sua mente ganha clareza e seu coração encontra direção. Aquela sensação de andar em círculos, sem saber para onde ir, dá lugar a uma certeza interior de que existe um caminho sendo preparado, e esse caminho não depende apenas da sua força, mas da mão de Deus guiando cada passo. Muitas pessoas vivem correndo atrás de metas, conquistas e sonhos, mas se esquecem de que o alicerce precisa ser sólido. Você pode até levantar uma casa bonita, mas se a base não for firme, ela não resistirá às tempestades. Da mesma forma, se a base da sua vida não for Deus, as dificuldades acabarão abalando tudo. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, sua vida é construída sobre a rocha e não sobre a areia. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Perceba que a chuva e os ventos vêm para todos, mas a diferença está no alicerce. Veja o exemplo de Patrícia, uma professora de literatura de 27 anos. Ela sempre se dedicou muito aos alunos, mas vivia insegura com as críticas que recebia. Quando alguém questionava sua capacidade, ela desmoronava, até que decidiu buscar em Deus sua verdadeira identidade. Começou a orar antes de entrar em sala de aula e passou a ver cada dia como uma oportunidade de ensinar não apenas conteúdos, mas também valores. Com o tempo, percebeu que já não se abalava tão facilmente, porque entendia que sua segurança não vinha da aprovação das pessoas, mas de Deus. Outro exemplo é o de Fernando, um motorista de 36 anos que, durante anos, carregou a culpa por decisões erradas do passado. Ele acreditava que sua história estava manchada para sempre e que nunca poderia recomeçar. Foi quando ouviu uma pregação sobre a graça de Deus e decidiu entregar seu coração completamente. A transformação não aconteceu em um dia, mas pouco a pouco, Fernando descobriu que em Cristo havia perdão e novas oportunidades. Hoje, ele testemunha que colocar Deus em primeiro lugar o libertou do peso da culpa e lhe deu forças para reconstruir sua vida. O que esses exemplos mostram é que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Você pode até tentar melhorar sozinho, mas sempre vai esbarrar em limitações humanas. Quando Deus é prioridade, a força que sustenta a sua vida não vem apenas de você, mas da presença dele, e essa força é inesgotável. Colocar Deus em primeiro lugar também significa reconhecer que tudo o que você tem pertence a Ele. É entender que seus talentos, recursos, tempo e até mesmo suas conquistas são presentes de Deus. Quando você entrega essas coisas de volta a Ele, sua vida passa a ter um propósito maior. Você deixa de viver apenas para si e começa a viver para impactar outras pessoas. E esse impacto não precisa ser em grandes multidões. Às vezes, é no pequeno círculo em que você está que a diferença acontece. Pode ser no cuidado com a família, na forma como trata os colegas de trabalho, ou até mesmo na maneira como reage diante das dificuldades.
Quem observa percebe algo diferente em você e isso abre portas para que outras pessoas também conheçam a transformação que Deus pode realizar. Talvez você já tenha pensado que não tem muito a oferecer, mas a verdade é que quando você coloca Deus em primeiro lugar, até o pouco se torna muito nas mãos dele. Uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, ou até mesmo uma simples atitude de fé pode gerar resultados que você nem imagina. E lembre-se, colocar Deus em primeiro lugar não é um peso, é um privilégio. Você não está perdendo nada ao fazer isso, pelo contrário, está ganhando direção, paz e propósito. É como trocar a incerteza pela segurança, a ansiedade pela confiança e o vazio pela plenitude. Por isso, se hoje você sente que sua vida está sem rumo, faça esse teste. Comece a entregar cada detalhe a Deus. Coloque seus planos diante dele. Peça orientação antes de tomar decisões e permita que ele seja a prioridade em tudo. Aos poucos, você vai perceber que até as situações mais complicadas se tornam oportunidades de crescimento e aprendizado. E mais, quando você decide colocar Deus no centro, descobre que nunca está sozinho. Mesmo nos dias mais difíceis, ele continua ao seu lado, sustentando, guiando e fortalecendo você. Isso é algo que nenhum outro recurso pode oferecer. Pense agora, qual área da sua vida você ainda não entregou totalmente a Deus? Talvez seja a sua carreira, suas finanças, seus relacionamentos ou até mesmo suas emoções. Decida hoje entregar essa área e confiar que Ele sabe cuidar melhor do que você. Essa decisão pode ser o início de uma transformação profunda e duradoura. Quando falamos em colocar Deus em primeiro lugar, muitas vezes pensamos apenas no aspecto espiritual, mas essa decisão atinge todas as áreas da vida. Relacionamentos, trabalho, saúde emocional e até mesmo a forma como lidamos com o tempo. Deus não quer ocupar apenas um espaço aos domingos ou em momentos de oração apressada. Ele deseja ser o centro em cada detalhe, em cada escolha, em cada passo. Um dos erros mais comuns das pessoas é tentar separar a vida espiritual da vida prática. É como se houvesse uma gaveta para Deus e outra para o trabalho, outra para a família, outra para os sonhos. Mas a verdade é que, quando ele é colocado em primeiro lugar, todas as gavetas se alinham e fazem sentido. O caos dá lugar à ordem, porque há um propósito maior sustentando tudo. Pense no exemplo de Clara, uma arquiteta de 41 anos que vivia sufocada pela rotina. Os projetos, os prazos e a busca por reconhecimento no mercado a deixavam exausta. Até que um dia, cansada de tanto esforço sem paz, ela decidiu reorganizar sua vida a partir da fé. Passou a começar suas manhãs dedicando tempo a Deus, pedindo não apenas sucesso, mas sabedoria para conduzir cada tarefa. O resultado foi surpreendente. Além de melhorar sua saúde emocional, Clara descobriu que seu trabalho passou a ter mais significado, pois ela já não buscava apenas reconhecimento humano, mas glorificar a Deus em cada projeto. Outro ponto importante é a família. Quando Deus não está no centro, os relacionamentos podem se tornar frágeis, marcados por discussões, egoísmo e falta de perdão. Mas quando Ele ocupa o primeiro lugar, o amor, o respeito e a compreensão ganham espaço. É o que vemos na história de Rafael e Denise, casados há 15 anos e pais de 2 filhos adolescentes. Por muito tempo, eles deixaram que as diferenças de personalidade e as preocupações financeiras afastassem um do outro. Foi só quando decidiram colocar Deus no centro do lar que tudo começou a mudar. Hoje, eles testemunham que a oração em família e o estudo da palavra os uniu de uma forma que nenhuma estratégia humana havia conseguido antes. Essa transformação também alcança a área emocional.
Vivemos em uma época em que a ansiedade e a depressão afetam milhares de pessoas. Muitas vezes, essas batalhas internas são intensas e silenciosas, mas quando alguém decide colocar Deus em primeiro lugar, encontra nele refúgio e descanso. O salmista declarou em Salmos 55:22: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso significa que você não precisa carregar sozinho o peso das preocupações. Pode entregar a ele o que rouba sua paz. Veja o caso de Jonas, um jovem universitário de 24 anos que enfrentava crises de ansiedade constantes. Ele buscava apoio em diferentes métodos, mas nada parecia trazer alívio duradouro. Um dia, em meio ao desespero, ele orou de forma sincera, pedindo que Deus tomasse o controle da sua vida. Aos poucos, a ansiedade perdeu espaço, e Jonas descobriu que confiar em Deus não significa ausência de problemas, mas presença de paz em meio a eles. E não podemos esquecer que colocar Deus em primeiro lugar também impacta a forma como usamos nosso tempo. Quantas vezes nos perdemos em distrações que não acrescentam nada? Redes sociais, comparações, cobranças externas, tudo isso pode roubar horas preciosas. Mas quando entendemos que o tempo é um presente de Deus, passamos a viver com mais intencionalidade. Usamos os minutos e as horas não apenas para satisfazer vontades passageiras, mas para deixar marcas de amor, bondade e fé. Colocar Deus em primeiro lugar também é um convite à confiança. Isso porque muitas vezes não conseguimos entender os caminhos que Ele escolhe para nós. Há momentos em que tudo parece fora de controle, mas é exatamente nesses instantes que somos convidados a acreditar que Deus continua cuidando. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É nessa confiança que nascem testemunhos inspiradores, como o de Sônia, uma enfermeira de 53 anos que durante uma fase de crise na saúde pública chegou a pensar em desistir da profissão. Mas em vez disso, decidiu colocar Deus no centro da sua missão de cuidar de pessoas. Ela passou a orar antes de atender cada paciente e a tratar cada vida como se fosse única aos olhos de Deus. Hoje ela diz que mesmo em meio às pressões, sua força vem de saber que está servindo a um propósito maior. A grande verdade é que, quando você coloca Deus em primeiro lugar, nada na sua vida fica de fora da transformação. É como se uma nova luz fosse acesa e passasse a iluminar todas as áreas. Sua visão muda, sua postura muda e até a forma como você enxerga os problemas se transforma. Se você deseja experimentar essa mudança, comece hoje mesmo a dar a Deus o primeiro lugar. Não espere ter todas as respostas ou sentir que está preparado. O passo inicial é simples: decidir entregar a Ele o que você tem e o que você é. Essa decisão, mesmo pequena, pode ser o início de uma jornada que mudará tudo. E lembre-se, o que Deus deseja não é apenas estar em parte da sua vida, mas no centro dela. Ele quer conduzir você a uma vida plena, cheia de significado, paz e esperança. Basta que você permita que Ele ocupe o lugar que sempre foi dele, o primeiro. Quando você decide dar a Deus o primeiro lugar, começa a enxergar situações do cotidiano de uma forma totalmente diferente. Antes, talvez você se irritasse facilmente no trânsito, nas filas ou com atrasos que atrapalhavam sua rotina. Agora, com Deus no centro, até nesses pequenos detalhes, você encontra paciência e aprende a confiar que Ele está cuidando do tempo certo para todas as coisas. Isso não acontece de um dia para o outro, mas é fruto de uma entrega diária, um exercício constante de colocar sua vida nas mãos dele. A transformação também é percebida na forma como você lida com pessoas difíceis. Sempre existirão aqueles que não compreendem suas escolhas ou que até zombam da sua fé.
Mas quando Deus é a prioridade, você aprende a responder com mansidão em vez de agressividade. Aprende que o silêncio muitas vezes é mais poderoso que 1000 justificativas e que o amor é capaz de tocar até os corações mais endurecidos. Jesus deixou claro em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é uma atitude que foge da lógica humana, mas que traz resultados eternos. Outro reflexo de colocar Deus no centro é a maneira como você passa a enxergar as perdas. Todos, em algum momento, enfrentam despedidas, fracassos ou sonhos que não se realizam. A dor é real, mas quando Deus está em primeiro lugar, você entende que até nos desertos Ele continua sendo fiel. É nesses momentos que o coração se fortalece e a fé amadurece. Maria Helena, por exemplo, perdeu seu emprego depois de 22 anos de dedicação a uma empresa. No início, a sensação foi de desespero, mas ela decidiu confiar que Deus tinha algo maior preparado. Pouco tempo depois, uma oportunidade melhor surgiu, e além da questão financeira, ela encontrou um ambiente mais saudável e pessoas com quem pôde compartilhar sua fé. Essa confiança faz toda a diferença porque o mundo ao redor vive em constante instabilidade. Economias mudam, planos falham, mas Deus permanece o mesmo. Quando você fundamenta sua vida nele, não importa o que aconteça, você não será abalado. Como está em Salmos, capítulo 18, versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Essa é a base que sustenta quando tudo parece desmoronar. A transformação que Deus opera também traz clareza sobre prioridades. Muitas pessoas vivem correndo atrás de conquistas materiais, acreditando que isso trará felicidade. Mas quando Deus está em primeiro lugar, você descobre que a verdadeira alegria não está em possuir coisas, mas em viver de acordo com a vontade dele. Isso não significa que você não possa sonhar ou trabalhar por uma vida melhor, mas sim que essas metas não substituem o valor da presença de Deus. Um exemplo inspirador é o de André, um jovem empreendedor de 30 anos. Ele sempre sonhou em expandir sua empresa e alcançar reconhecimento. Porém, em determinado momento, percebeu que estava tão focado no crescimento profissional que deixou de lado a vida espiritual. Ao reorganizar suas prioridades, dedicando os primeiros minutos do dia a buscar a presença de Deus e pedindo direção para cada decisão, sua empresa passou a crescer de forma mais estável e equilibrada. Além disso, André encontrou um propósito maior: usar parte de seus lucros para apoiar projetos sociais que fazem diferença na vida de outras pessoas. Colocar Deus em primeiro lugar também o ensina a lidar com as vitórias de forma diferente. Em vez de atribuir o mérito apenas a si mesmo, você reconhece que tudo vem dele. Isso gera gratidão e humildade. Ao agradecer a Deus em cada conquista, você abre espaço para que Ele continue agindo. A gratidão se torna um estilo de vida, transformando sua perspectiva até mesmo em relação às coisas simples, como o alimento diário, a saúde, a amizade e o ar que você respira. Outra mudança significativa é o surgimento de coragem. Muitas pessoas se sentem paralisadas pelo medo. Medo de fracassar, medo de não ser aceito, medo de não estar à altura. Mas quando Deus é prioridade, você descobre que a coragem não vem de si mesmo, mas da confiança em quem Ele é. Como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa certeza liberta do medo e impulsiona você a viver com ousadia. E a coragem abre portas para cumprir a missão que Deus confiou a cada pessoa: ser luz no mundo.
Isso significa viver de forma que outros possam ver em você um reflexo da presença de Deus. Seja no ambiente de trabalho, na escola, na família ou até em situações inesperadas, sua postura pode inspirar alguém a buscar a fé. O simples gesto de ajudar, ouvir ou oferecer uma palavra de esperança pode marcar profundamente a vida de quem precisa. Colocar Deus no centro também traz direção para escolhas difíceis. Existem momentos em que você precisa decidir entre dois caminhos, e a indecisão pode gerar angústia. Mas quando você busca a direção de Deus, pode confiar que Ele guiará seus passos. Nem sempre será o caminho mais fácil, mas será o mais seguro, porque Ele enxerga o que você não vê. Por fim, é importante lembrar que colocar Deus em primeiro lugar é uma decisão diária. Não se trata de um ato isolado, mas de uma jornada contínua. Todos os dias, você é convidado a escolher entre confiar em si mesmo ou depender dele. Essa escolha define o rumo da sua vida. E essa é a boa notícia. Não importa quanto tempo você passou distante ou quantas vezes falhou, sempre é possível recomeçar. Deus está pronto para receber você de braços abertos e guiar cada passo rumo a uma vida plena. Chegamos a um ponto essencial da nossa reflexão. Entender que colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão pessoal, mas um ato que gera impacto em tudo o que você toca e em todos que estão à sua volta. Quando você faz de Deus a prioridade, sua vida se torna um testemunho vivo, mesmo sem palavras. Pessoas começam a notar a diferença em sua forma de agir, reagir e enfrentar desafios. Essa transformação silenciosa fala muito mais alto do que qualquer discurso, porque revela a presença de Deus em ação. Você já percebeu como pequenas escolhas podem gerar grandes mudanças? A forma como você trata alguém em um momento de estresse, a paciência ao lidar com quem pensa diferente, ou a decisão de manter a honestidade em situações onde a mentira parece mais fácil. Tudo isso são reflexos de uma vida que coloca Deus em primeiro lugar. É nesse cotidiano que a fé deixa de ser apenas teoria e se torna prática real. Um exemplo disso é a vida de Gustavo, um motorista de transporte por aplicativo, que, em meio às pressões diárias, decidiu que cada corrida seria uma oportunidade de demonstrar amor ao próximo. Ele passou a orar antes de sair de casa e a pedir que Deus colocasse em seu carro pessoas que precisassem de uma palavra de ânimo ou apenas de um sorriso. Muitos passageiros, sem nem perceber, saíam dali com o coração mais leve. Gustavo entendeu que seu trabalho não era apenas dirigir, mas ser um canal de esperança. Essa mesma verdade pode se aplicar a qualquer área da sua vida. Se você é estudante, pode honrar a Deus com dedicação e integridade. Se você é empresário, pode conduzir seus negócios com justiça e generosidade. Se é pai, mãe, filho ou filha, pode colocar Deus no centro dos relacionamentos, permitindo que Ele molde a paciência, o respeito e o cuidado em cada papel que você desempenha. Colocar Deus em primeiro lugar significa permitir que Ele direcione sua postura e seus valores. O mais bonito disso tudo é que você não precisa de grandes feitos para viver essa transformação. Não é sobre ter fama, dinheiro ou posições de destaque. É sobre ser fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que o caráter é moldado. Como está em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Essa fidelidade no simples abre espaço para que Deus confie a você responsabilidades ainda maiores. Outro ponto que merece destaque é que colocar Deus em primeiro lugar não o afasta dos problemas, mas dá a você forças para enfrentá-los. A diferença é que agora você não carrega os fardos sozinho. Ele caminha ao seu lado, fortalece sua fé e transforma cada luta em oportunidade de crescimento. Essa verdade liberta,
porque você entende que não precisa ter todas as respostas, apenas confiar em quem já conhece o final da história. E essa confiança gera esperança. Não importa quão difícil esteja a sua situação, você pode descansar na certeza de que Deus continua no controle. É como a promessa registrada em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que a história que ele escreve para você é maior do que qualquer obstáculo presente. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, também passa a enxergar a eternidade como parte da sua vida. Essa perspectiva muda tudo, porque você entende que suas escolhas não se limitam ao hoje, mas ecoam para sempre. Isso dá sentido até aos momentos mais difíceis, porque você sabe que cada passo vivido com fé é parte de um propósito eterno. E é justamente essa consciência que torna a sua vida um convite para que outros também conheçam a Deus. Sua atitude pode ser a resposta para alguém que ora em silêncio por um sinal de esperança. Você pode ser a luz que aponta para o verdadeiro caminho. Agora que chegamos ao final deste vídeo, quero falar diretamente com você. Se essa mensagem tocou seu coração, se fez você refletir sobre as áreas da sua vida que ainda não estão sob o controle de Deus, este é o momento de tomar uma decisão. Coloque-o em primeiro lugar hoje. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. O que existe é o agora, e o agora é a oportunidade de começar. E quero deixar aqui um convite especial. Inscreva-se no canal, mas não como um gesto mecânico, e sim como parte desse movimento de colocar Deus no centro. Ao se inscrever, você passa a caminhar junto com uma comunidade que busca crescer na fé, compartilhar experiências e apoiar uns aos outros. Mais do que números, queremos formar um espaço de acolhimento, onde cada história importa. Peço também que você compartilhe sua história nos comentários. Conte como Deus já transformou sua vida, ou em qual área você deseja que Ele ocupe o primeiro lugar. Sua experiência pode fortalecer alguém que hoje precisa ouvir exatamente aquilo que você tem a dizer. E se esse vídeo trouxe algo de novo ao seu coração, escreva o que aprendeu. Essa troca é poderosa, porque nos lembra que não estamos sozinhos na caminhada. Este é um espaço de fé, mas também de humanidade, onde celebramos juntos as vitórias, aprendemos uns com os outros e nos fortalecemos nas dificuldades. Ao compartilhar sua história, você não só testemunha o agir de Deus, mas também inspira outros a confiarem nele. Então, mais uma vez, inscreva-se, compartilhe e interaja. Sua participação torna este canal vivo, pulsante e cheio de significado. E lembre-se sempre, quando você coloca Deus em primeiro lugar, sua vida se transforma de dentro para fora, e essa transformação jamais passa despercebida.